A mensagem de hoje, ela está lá em Lucas capítulo 15, do verso 13 ao 32. Hoje eu vou contar a vocês 3 parábolas de Jesus que se resumem em 2. Como assim, Michele? Bom, é que elas se referem a 2 tipos de perdido aqui nesse mundo. Uns que se perdem dentro da casa de Deus e outros que estão perdidos pelo mundo. Na primeira parábola, encontramos a ovelha perdida, que representa aquelas pessoas que se perdem naturalmente e intencionalmente todos os dias pelo mundo afora. E o bom pastor, ele representa Jesus, o que deixa o rebanho de ovelhas, ou seja, deixa um grupo de pessoas para ir buscar aquela ovelha perdida ou aquela ovelha que está desgarrada. E quando essa ovelha é encontrada, Jesus, com grande alegria, a carrega no colo de volta para casa. E faz o quê? Ele faz uma grande festa ao recebê-la de volta. A parábola da ovelha perdida, ela nos ensina sobre a importância da busca constante que Deus faz e sobre o amor infinito que Ele tem por cada um de nós. E também para nos lembrar que não importa quantas vezes nós nos afastemos dele, Deus estará sempre disposto a nos perdoar e nos receber de braços abertos. Na segunda parábola, encontramos a dracma perdida, que aponta para uma mulher que acidentalmente perdeu uma das 10 moedas que tinha em suas mãos. E quando ela deu falta dessa moeda, acendeu uma lamparina e começou a varrer a sua casa, na busca persistente até achá-la. E depois que a encontra, convoca todas as suas amigas e vizinhas para se alegrar com ela, por ter encontrado a moeda perdida. A dracma perdida, ela representa o pecador que está perdido no pecado. E a mulher com as moedas, ela representa a Deus. Essa parábola, ela nos mostra que Deus tem muitos seguidores obedientes e que nunca se desviaram do caminho dele, mas que infelizmente estão perdidos dentro da casa dele. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, nos mostra que também se preocupa com este pecador que está perdido em sua casa e procura salvá-lo também. A missão de Cristo aqui nessa terra é unicamente para resgatar as pessoas que estavam condenadas à morte eterna. E quando essa pessoa é salva por Cristo, é claro que também há uma grande alegria no céu. Na terceira parábola, vemos o filho pródigo, a qual relata a história de 2 filhos rebeldes que desejavam se beneficiar da riqueza de seu pai. Um deles, é claro, ansioso por sua parte da herança, partiu em busca de prazeres mundanos, levando uma vida desregrada, extravagante, repleta de esbanjamentos e desperdícios. Logo se vê na miséria e começa a passar por necessidades e viver como um mendigo. Mas tem um porém. O filho pródigo, ele reconheceu as suas faltas, os seus erros e também os seus pecados. Ele não acusou ninguém. Ele assumiu toda a culpa por seu erro. E ao retornar para casa, ele apenas disse ao seu pai que ele havia pecado e errado e sido ingrato com ele. Ele reconheceu que havia pecado contra o céu e contra o seu pai. E disse a ele que não era digno de ser chamado de filho. Ele realmente se arrependeu, tanto que pediu para o seu pai tratá-lo como se fosse um de seus empregados. E é claro, que o pai dele não fez isso, mesmo ele merecendo, mas não foi assim. O pai, ele é apresentado na parábola do filho pródigo como Deus.
aquele que recebe o filho com grande alegria e com grande festa, o qual manda preparar um grande banquete. E sabe por quê? Porque aquele filho estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. Mas agora quero chamar a sua atenção para o irmão mais velho do filho pródigo. Geralmente, quando vamos estudar essa parábola, é de costume focar somente no personagem central da história, que é o filho pródigo, não é mesmo? Já que foi ele que saiu de casa, se perdeu pelo mundo afora, depois voltou e foi recebido pelo seu pai com muita felicidade. E é claro que nós sabemos dessa história de cor salteado, não é mesmo? Mas agora vou te mostrar uma outra visão dessa parábola, que é a história do filho mais velho. É esse mesmo que você está pensando, o irmão mais velho do filho pródigo. Isso mesmo. Não sei se você sabe, mas a herança daquele pai que ainda estava vivo, ela foi dividida para os 2 irmãos em partes iguais. O problema foi que o filho mais velho decidiu continuar com o seu pai na casa, e o mais novo não. Escolheu buscar outros horizontes, cair no mundão, bem longe da casa de seu pai. Ou seja, um ficou e o outro foi embora viver a vida dele. E conta a parábola que quando o filho pródigo retornou para casa depois de ter gastado toda a sua parte da herança, o filho mais velho não ficou nada feliz com isso. O filho mais velho, que era rígido e obediente, não aceitou a misericórdia do seu pai para com o filho mais novo. O filho mais velho, com seu coração endurecido, julgou e condenou seu irmão mais novo após retornar para a casa de seu pai. Sabe por que essa reação do filho mais velho? É que ele se achou injustiçado, porque foi ele que sempre teve zelo pelos bens materiais do pai dele. Foi ele que nunca gastou a sua parte da herança. Então, na cabeça dele, ele era quem merecia uma grande festa dessa e não seu irmão mais novo. Ele se achava superior só porque ele não havia desperdiçado a sua parte da herança. O problema do filho mais velho é que ele estava sempre preocupado em trabalhar para o seu pai. Ele é a imagem daquele filho certinho que tira boas notas na escola, que vai bem na faculdade e que arranja uma boa profissão. Porém, a parábola nos mostra o filho mais velho com mais profundidade. Ele é aquela pessoa que está perdido dentro da casa, mesmo ele fazendo tudo certinho e sendo exemplar em suas atividades. Ele estava tão perdido quanto seu irmão que gastou toda a sua parte da herança. Mas por que ele estava perdido mesmo estando dentro da casa e sendo uma pessoa boa? Mateus capítulo 22, do verso 37 ao 39 responde isso. É porque os principais mandamentos de Deus são bem claros. Ele fala sobre amar a Deus acima de todas as coisas e também ao próximo como a si mesmo. Então ficou bem claro que o filho mais velho não amava a Deus e muito menos ao seu próximo. Isso ficou provado quando o irmão mais novo dele voltou para casa. Ao invés de acolher ele como seu pai amoroso fez, ele se encheu de ódio, indiferença e rebeldia. Talvez aquele irmão mais velho estivesse muito bem sozinho em casa. Quem sabe estava feliz com a ausência do seu irmão. Isso justificaria a frustração dele quando seu irmão retornou para casa. Sabe, meus amigos, o filho mais velho representa no mundo aquelas pessoas que aparentemente vivem na casa de Deus, mas a sua vivência não tem origem no amor. Assim como o filho mais velho, obedecem a Deus não por amor, mas porque não têm a coragem necessária para reivindicar sua parte na herança. Há muitas pessoas que estão na igreja há anos, mas não têm nenhum amor a Deus e nem aos perdidos.
julgam as outras pessoas, são indiferentes a elas e são rebeldes. Sentem-se melhores do que os outros por causa do trabalho e das obras que realizam, seja na igreja ou fora dela. Estão há anos na igreja, mas nunca trouxeram alguma pessoa perdida para ser membro. Na verdade, é mais fácil expulsarem elas da igreja do que acolherem pecadores. Às vezes a expulsão não é realizada oficialmente, é claro, mas sim na construção de uma indiferença, fofocas, intrigas e na exclusão também. Assim como aquele filho mais velho, muitos cristãos cumprem tudo certinho desde o começo das suas vidas, mas ainda não aprenderam a amar de verdade a Deus e nem ao seu próximo, muito menos a amar os perdidos ao ponto de falar do Salvador a eles. O filho mais velho, ele era muito astuto em olhar os pecados do seu irmão, porém ele não enxergava os próprios pecados. Ele era rápido em condenar o seu irmão, mas era devagar em olhar para os seus próprios erros. Exteriormente, ele considerava-se uma pessoa obediente, mas interiormente ele estava tão perdido quanto aquele irmão que estava voltando. O filho mais velho acreditava que seria salvo por suas obras, por isso não via defeito em si mesmo, pois ele era muito orgulhoso demais para isso. Enxergava bem os defeitos dos outros, mas estava cego em relação a seus próprios defeitos. Quero te dizer agora, nesse momento, que se você se identificou com o filho mais velho, não fique desesperado. Quero que você saiba que também há salvação para os que são comparados ao filho mais velho. A graça de Deus também é para essa pessoa. Agora só é preciso deixar que Deus limpe toda a amargura que está dentro do seu coração, para que Ele possa mudar a sua vida, retirando a arrogância, o ódio e a indiferença. Essa grande parábola é a imagem de duas figuras. A primeira, a ovelha perdida, que simboliza o filho pródigo que se perdeu longe da casa do pai. A segunda, a moeda perdida, simbolizando o irmão mais velho que se perdeu dentro da casa do pai. O filho mais velho, ele ilustra na parábola do filho pródigo o espírito orgulhoso e depreciativo dos religiosos e fariseus que detestavam a presença dos pecadores, se julgando melhores e mais dignos que os outros. A parábola da ovelha perdida e da moeda perdida, elas compõem a parábola do filho pródigo, que nos mostra um Deus na sua grande bondade e misericórdia e os fariseus na sua miserável mesquinhez espiritual. Meus queridos amigos, não podemos ser injustos com Deus. Jesus morreu na cruz para salvar todos os pecadores. Se nós somos aceitos por Deus, por que vamos julgar e excluir as outras pessoas? Deus nos chama hoje e todos os dias da nossa vida ao arrependimento e ao perdão. E enquanto tivermos fôlego de vida, Deus continuará nos chamando. A história do filho mais velho, ela é expressada na parábola do filho pródigo para nos ensinar que, como filhos, devemos nos lembrar do amor incondicional do Pai. Deus não nos ama por causa das coisas que fazemos por Ele. Deus nos ama porque somos seus filhos. Assim como Deus perdoa aos perdidos, a gente também deve perdoar e se alegrar com a salvação deles. É muito fácil a gente se sentir injustiçado quando a outra pessoa menos digna é abençoada por Deus. Mas devemos lembrar que o arrependimento ele deve ser motivo de alegria para todos nós. Quando abandonamos a inveja e o rancor, vemos que Deus também nos dá muitas bênçãos que podemos aproveitar. As 3 parábolas nos mostram como Deus nos ama, apesar de nossos erros.
de como Deus está sempre pronto a perdoar quem se arrepende e também fica muito feliz quando seus filhos voltam para Ele. Não importa o quão longe tenhamos nos afastado de Deus, sempre estará disposto a nos receber de volta, como filhos amados que somos. Então eu quero dizer a você hoje: vá atrás da ovelha que se perdeu naturalmente. Procure a moeda que acidentalmente se perdeu. Mas aguarde sempre a volta do filho pródigo que se perdeu intencionalmente, porque eles também são filhos amados de Deus. Deixa eu te contar um segredo. Eu vou te falar aqui bem baixinho. Sabe aquele filho pródigo? Aquela pessoa que um dia saiu da casa de Deus e até agora ainda não retornou? Ou aquele que um dia voltou? Pois é, esse filho, ele é muito especial para Deus. Então deixa eu te contar outro segredo. Você também, você que está aí ainda na casa de Deus, você também, para Deus, você é muito especial. E tão importante quanto aquele filho pródigo, aquele filho que saiu da casa de Deus. Que Deus te ilumine e te guarde.